Os poemas são para nós uma ferida. Como que a Ana Cristina te atravessa ao dizer isso? Eu prefiro colocar de uma forma, quer dizer, eu sinceramente, não é falsa modéstia, assim, eu realmente gosto muito mais da minha função de leitor do que de escritor, digamos assim. Me considero um bom leitor, assim. Escritor eu deixo para os outros analisarem, né? Mas um leitor eu me considero um bom leitor. E, inclusive, eu acho bem mais divertido ler do que propriamente escrever. Então, assim, o que esse verso dela que me diz exatamente, acho que tem a ver com pelo menos, falando de mim, né? Meu próprio fazer poético, que passa muito por uma questão de uma necessidade. Quando eu estiver precisando escrever, de um modo geral, eu vou ler. Funciona mais ou menos assim, né? É raro, às vezes, assim, alguém encomendou um poema para alguma coisa e tal, eu me forço, entre aspas, né? Assim, vou sentar para escrever tudo, mas, de modo geral, a necessidade, falando de mim, né, que parte de tentar escrever, assim, quer dizer, eu não acho um processo muito simples. O meu primeiro livro tinha 21 poemas e é de 2004, né? O segundo tem uns 40 e alguma coisa e é de 2014, ou seja, 10 anos, assim, para chegar a 40 poemas, assim, né? Então eu não sou um cara muito prolífico, digamos assim. Então a necessidade de escrever parte de uma necessidade mesmo, assim, literalmente. Então, nesse sentido, os poemas são as feridas, ou são pelo menos tentativas de estancar ou de lidar melhor com alguma necessidade que me leva de uma forma quase fisiológica a querer escrever. E nisso, eu acho que a ferida é uma metáfora bem precisa, assim. Poderia ser outras também, mas eu não sei, poderia ser uma alergia, assim, mas que passa de pelo menos para mim, como eu digo, né, de uma necessidade de ter que parar e escrever. O que isso não significa necessariamente que isso vai render um poema, porque eu posso ter uma necessidade de escrever e chegar a uma conclusão que não me agrade. E se não me agradar, eu simplesmente vou descartar, mas eu já, pelo menos, já trabalhei com essa necessidade, né? Já consegui cumprir aquela necessidade. Que não, como eu falei, assim, cada poema que entra no livro, uns 3 ficam de fora, talvez, assim, ou pelo menos 3 tentativas abortadas, assim, como cheguei a concluir, né? Então, nesse sentido, sim, e o que eu também gosto da metáfora da ferida, porque ela não falou que é uma cicatriz, né? Ela falou que é uma ferida. E a ferida está sempre aberta, né? Está sempre causando reações. Então, nesse sentido também, aí já partindo não do meu fazer enquanto autor, mas partindo mais do que isso vai de encontro, aliás, ao encontro do meu leitor, digamos assim. Eu gosto de pensar nos poemas como feridas que eu posso visitar e, vou dizer, não é a palavra não interagir, mas me confrontar com aquilo, né? E que seja uma fonte, pelo menos para o poema funcionar, eu acho que precisa isso, né? Isso é uma fonte perene de enfrentamento. Então, eu adoro a Cristina, né? É super preciso essa metáfora da vida, né? Acho que me diz respeito tanto como poeta como quanto leitor. Assim. E eu acredito que para mim, como para muitos escritores, escrever é uma forma de inicia-se como um refúgio, né? Como alguma coisa que você sente muito forte, que te incomoda. E essa é uma forma de extravasar, de sentir menos, de sofrer menos com essas coisas, né? Tanto que um colega meu recentemente veio falar sobre um irmão adolescente que estava começando a escrever poesia e que os pais estavam muito preocupados porque eram muito mórbidos, e eu era assim também. Só falava de morte, só falava de... Coincidentemente no colégio também a gente pegou uma feira de literatura com Augusto dos Anjos, né? Então aquilo ali já reforçou uma coisa que partia da gente. Eu acho que essa ferida, eu sinto menos dor hoje, assim, a escrever, né? Eu procuro mais estar próximo da beleza, de uma coisa que me faça bem, né?
faça bem às outras pessoas que estão próximas a mim, ou a possíveis leitores, né? Mas isso já foi muito mais marcante na minha vida, essa coisa de escrever e de alguma forma tentar fazer um curativo, né, com essa ferida, né? Eu não vou lembrar direito, assim, mas eu tinha um haikai que falava isso, assim, né? Sangue, tinta correndo em minhas veias e sangue no papel, como se fizesse uma transfusão, né? De uma coisa com a outra. A ferida como algo que se abre, né? Que se abre e, embora cicatrize em algum momento, fica marcada, né? Fica marca. Fica a lembrança de que doeu. Né? Acho que isso é algo que abre. Algo que abre, que corta, que dói, que marca. Algo assim. E quando a ferida é muito funda, fica como uma tatuagem, né? Onde o corpo amarra. Acho que é isso. Porque o que posso ser nesse mundo é poeta. Porque traduzo em palavras toda a minha verdade que invento. Porque quando menino, eu olhei no olho da rua e vi uma estrela numa poça de lama. Porque eu mergulhei na poça e apanhei por isso. Porque havia um beco e um curral. E eu vi uma borboleta pousada serelepe num estrume de vaca. Porque minha avó tinha uma sacola de palha cheia de bolachas. Porque um dia uma mulher me beijou a boca numa noite aperreada. Porque eu tive um amor para sempre que se foi nunca. Porque o tempo passa e eu desacompanho. Para mim, eles são a cura para qualquer mal-estar. O que seria, sempre digo, o que seria a vida se não fosse a arte, a poesia, para aliviar os nossos fardos do dia a dia, né, os nossos desafios. Então, para mim é encantamento, é doçura, é leveza, é serenidade. Escrever é isso, é colocar sentimentos no papel. No espalha-brasa eu vou embarcar. Escolho a cadeira que vai me levar. Aperto que o cinto já vai começar. O passeio não irá demorar. O transporte logo iniciará. Em círculo vou voar. A velocidade começa a aumentar. O vento é forte, me faz balançar. Os meus cabelos parecem dançar. Cadeiras voadoras estão no ar. A emoção me faz libertar. A alegria vou te encontrar. A coragem me faz conquistar. Sonhos que devo realizar. No espalha-brasa quero viajar. É a ferida, mas também é um remédio para curar a ferida. A escrita, para mim, ela funciona dessa maneira. Como a Clarice já falou, é a maldição e a salvação ao mesmo tempo. Né? Então, o ato de escrever é esse intuito de me salvar dessa maldição que é viver. Eu gosto muito da Ana Cristina César. Acho que a minha geração a redescobriu, né? Assim, acho que ela sempre foi lida, na verdade, né? Em alguma medida, em comparação a outros poetas. Mas a minha geração já tinha como uma poeta mitificada, né? E eu li muito, ela foi muito importante para a minha própria dicção poética. Não sei se para a minha dicção, mas para eu encontrar uma liberdade na escrita, né? Porque na escola, acho que talvez, oxalá não tenha sido o caso de vocês, mas eu estudava correntes literárias, escolas literárias, às vezes ficava um pouco pantanoso, né? A literatura não estava muito... muita vontade. E a Ana Cristina, por ter uma escrita muito mais livre, né, eu acho que ela mostrou para uma série de novos poetas que vieram depois dela, né, que a escrita pode ser, na verdade, para escrever basta escrever, né? Poema é uma ferida. Tem uma imagem que eu gosto muito, que está num poema, ensaio breve do Jacques Derrida, que se chama O que é Poesia.
E ele traz uma imagem de um ouriço na estrada sendo atropelado. E ele diz que o poema é um acidente, e ele também diz isso da ferida. Ele é a ferida áfona e ele é o acidente. Acho que o poema é uma coisa louquíssima. A gente começa a escrever e não sabe o final da poema, né? Você tem uma ideia, começa um verso e não sabe como ele termina, diferente de um texto acadêmico, por exemplo, que você tem um lugar onde chegar, você precisa, de alguma maneira, em alguma medida, provar coisas, né? Ou, enfim. E o poema ele é extremamente aberto, né? Ele é uma coisa jogada, é um animal no meio da estrada. Eu gosto muito dessa imagem. É um animal na estrada, pronto para o acidente. Quando a gente tenta apanhá-lo, o ouriço se espinha todo, e quando você tenta prendê-lo, ele não se permite prender, né? É algo completamente aberto. É uma ferida, porque, concordo, pode doer, e dói às vezes, e dói porque é bom fazer doer, como dizia o meu pop. Mas também é uma maravilha, né? É um petardo. Poema é uma rasura nas boas consciências, é uma pessoa nua dançando em cima da mesa de jantar, né? Um tiro no escuro, é o horror, é o que nos faz resistir muitas vezes, né? Diante desses tempos tão horríveis e sombrios em que vivemos. Todos os tempos são sombrios, né? Eu, como historiador, digo, todos os tempos são sombrios, mas esse momento, né, específico que a gente vive, um momento horroroso, que às vezes a gente não dá para onde vai, o que eu faço, né? Não há o que fazer, então, diante do horror instalado, né? Porque não existe... O Maestro, por exemplo, é trazido de volta para o Senado quando temos um monte de coisas que deveriam, de fatos que deveriam manter distante de lá, e por razões ou por nenhuma razão a nossa presidente eleita democraticamente não está aí, né? A gente fica meio assim, quase letárgico, né? Mas o poema ele é um disparamento também, né? Um disparador, uma luz, assim, algo que nos impele a fazer alguma coisa. Acho que o gesto, só o gesto da escrita já é um gesto político, né? Quando você se coloca, não é um poema. Um acerto de contas com a mulher que deita comigo, casa comigo, dança e come comigo. Lembro poemas próprios, poemas, a vida real, o noivo de Ginsberg, seu uivo na tarde, quando a criança brinca na vizinha, e eu brinco e brinca a mulher que me lê poemas em 1001 noites e abismos, que enquanto ouço isto, não aquilo, sussurra a boca longe, 5 centímetros dos meus dedos, e uma surdez tão linda, mas Antônia, você parece louca, e louca esperneia e se debate, geme e bate. Vai, dorme enquanto faço tapiocas, acorda enquanto durmo e reclama que desperdiço as manhãs da promessa mais antiga. Vamos foder o dia inteiro? Acorda e 3 acordes violentos, o mar respira. Abrir um acerto de contas com a mulher que se suja e suja tudo, me suja cores tão lindas, e o outono, essa palavra tão bonita, das roupas que lavo e ela não quer que eu lave, e eu não quero que ela se lave, a vulva tão sensível que lambo, ai amor, me lambe, tudo tão sensível, ai cadela, se meus dedos fossem gelo, fossem ferro, um guindaste para o seu corpo navio, isso. Um acerto de contas com a mulher que me devora os olhos, se dilacera toda beiços, toda manha, toda mulher que gosto de a dizer assim, isso. Mulher como a primeva, a mulher javalia, búfalo branco, a espada que voa de dia, tigrito inano me mija, me menstrua, me lambuza e me deixa a coluna toda ereta, a respiração toda completa, o tato todo fogo e sangue, descortina a cortininha improvisada de chita e suas florezinhas de sangue, e seus olhos rasgados, solares que arranca, arregalada, arreganhada e ainda mais aberta para o acerto de contas, o
os pratos limpos, as xícaras limpas, tuas calcinhas limpas, tudo limpo, tudo às claras, e mando tudo às favas. Caso, vou, amo, morro, um verso repetido, como todo poema que não é poema, é um cabelo que me pingue, que me mela e que me cresce, se embola em cocorutos pelos cantos. São coisas que dizia, que lia, que me movia a esperar, 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 pro acerto de contas. Me espere pro jantar, com a calcinha vermelha. Claro, uma ferida também, por diversas vezes, mas sei lá, outras coisas, né? Uma gozada também. Muita coisa, o poema ele é muita coisa, assim. Ele... Eu acho que a poesia para mim é muito a vontade de estar no mundo de fato, assim, é expressado muito a partir da poesia para mim. Assim. E de um tempo para cá tem sido também essa coisa de me comunicar com o outro, sabe? Responder o que é um poema é sempre uma tarefa ingrata, né? Porque tem tantas boas definições, acho que todas servem. Mas eu gosto dessa da Cristina, né? Da ideia de uma ferida, no sentido de que um poema ele nos transporta para um ambiente de tensão, né? Coisa do pensamento, a coisa da crítica com relação a uma determinada realidade de mundo, né? ou a realidade que a gente consegue apreender. E acaba sendo um diálogo, mas um diálogo, eu diria que um diálogo dolorido, um diálogo, uma ferida, né? Porque acaba indo ao contrário do que as pessoas estão querendo colocar a arte no Brasil como algo, principalmente vindo da direita, como algo que tem que ser belo, né? Inocente, que tem que nos fazer crescer enquanto seres humanos, etc. e tal, aquela bobagem toda. Eu acredito ainda que a arte ela nos faz olhar para a realidade de uma maneira mais crítica e fatalmente isso vai nos deixar incomodados, né? Porque a realidade é uma coisa, é um ambiente pesado, né? Então eu acho que faz sentido a definição da Ana. Eu acho que pode ser que seja assim, uma grande ferida ou uma performance no abismo, algo por aí. Então, eu assisti algum das entrevistas anteriores, né, e eu fiquei pensando sobre isso antes. E ferida é uma palavra que eu não gosto, é tão doloroso, né? E aí eu me lembrei de um postal que eu fiz que dizia: se toda tatuagem é uma cicatriz, considere meu coração tatuado por dentro. Então eu prefiro pensar em tatuagens e em coisas estranhas que acontecem com a gente que são feridas, podem virar tatuagens, porque viram marcas e isso compõe uma figura no final, né? Ou durante, né? Então é isso. E eu acho que poesia não é uma ferida. Acho que pode ser a casquinha da ferida. Eu já concordo com a Ana Cristina, né? Eu acho que o que me fez escrever, a princípio, poemas, e comecei com poemas, foi essa dor, e enquanto adolescente tudo dói, né? Você não sabe bem o porquê, mas tudo dói, tudo é estranho, né? Depois você vai entender por que dói, isso é normal, inclusive, né? E foi o que me fez escrever, assim, sarar algumas feridas, né? Concordo com ela, eu acho que o poema é um pouco isso, essa busca pelo menos de sarar a ferida, né? Eu acho que o poema, para mim, pelo menos, é uma forma, ou a poesia, como a gente estava conversando aqui antes, né? Ou a arte, se a gente for levar, para mim, essa busca, essa interiorização, de se entender, né? de se expressar, de colocar para fora, de alguma forma, o que precisa ser dito, né? Assim, para mim, como escritora, é a escrita. Acho que para outras pessoas aí vai ter a pintura, e outras, a dança, enfim, vão ter outras... As suas habilidades, se dizer assim, que você vai desenvolvendo, né? Alguns são completos e fazem de tudo, né? Canta, dança, sapateia, escreve. Gostaria de ser assim, enfim, a escrita foi o que
levou a essa expressão. A Ana Cristina César, ela é uma pessoa muito complicada, né? Mas ela era incrível. Eu acho que os poemas, eles são feridas também, mas eles também podem ser um processo de cura. Eu costumo aprender com um grande amigo, o poeta Reginaldo Figueiredo, que ele sempre olhava pra gente, quando estava no tempo da poesia, e dizia assim: você está prestando atenção no que seus poemas estão falando? Porque, na verdade, para ele, né, eu acho que acredito muito um pouco da visão dele, a gente escreve principalmente para nós mesmos. E eu acho que a escrita tem algo que você fala consigo mesmo. Mas é muito difícil dizer o que é o poema, o que é a poesia, porque é tão grande, é tão vasto. É meio limitante se eu for dizer, eu acho que para mim a poesia é isso, para mim a poesia é aquilo. Eu gosto de ficar com uma definição que uma vez tinha um grafite lá na UES, que dizia: ser poeta é ser humano. Depois de aeroportos, compromissos marcados em agendas eletrônicas, eu estarei em seus braços. No final dos exames finais, na trégua, no acordo de paz, eu estarei em seus braços. Quando acabar a distância, quando o GPS te levar até minha cama, eu estarei em seus braços. Ao término das temporadas, dos episódios, dos créditos, das cenas pós-créditos, eu estarei em seus braços. E nesse momento, os teus braços estarão dentro da minha roupa, se houver roupa.